Olá, tudo bem? Vamos à nossa aula prática sobre especificação de requisitos do nosso módulo do ciclo da engenharia de requisitos. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente fez a análise dos nossos requisitos, né? Então, nós pegamos, a partir do trabalho gerado na licitação, e fizemos uma primeira identificação dos requisitos. Apenas lembrando, quando a gente faz a análise, a gente apenas identifica os requisitos e na especificação, a gente vai explodir cada requisito desse, ou seja, a gente vai especificá-lo. E é comum, nesse momento, que a gente reflita, que a gente faça realmente análise, reflexão, aplique senso crítico e perceba que algumas coisas podem mudar, alguns requisitos não mais se aplicam, outros não eram aquilo que a gente pensou. Então, nesse momento de análise, a gente faz a especificação, mas podem ocorrer mudanças se comparado a primeira versão do modelo que foi gerada na análise com a segunda versão gerada na especificação. E essa versão que a gente gera na especificação, a gente submete para o usuário para realizar o processo de validação. A gente está vendo aí a planilha, né, que a gente está usando no nosso curso. Lembrando, eu vou mostrar um pouco do EA também, do Enterprise Architect, tá? Na aula de especificação. Em princípio, a gente vai ver o que tem aqui na planilha. Lembrando a planilha, temos os macro-requisitos, os módulos do nosso curso, funcionalidades e os requisitos funcionais. Eu não vou abordar o que a gente já viu na aula de análise, tá? Vou ser um pouco mais objetivo. Em relação a requisitos funcionais, nós tínhamos, em tempo de análise, todos esses. Qual a diferença que nós tivemos aqui, mais significativa? É o status. Se a gente observar, todos os nossos requisitos funcionais agora, eles estão com status implementado. Ou seja, significa que eles já foram especificados. Eu até dei uma sugestão na aula de especificação. Se por um acaso, no seu dia a dia, você achar mais pertinente, ao invés de usar o status implementado, usar especificado, fique à vontade, tá? Bom, então todos eles a gente pode observar que eles estão especificados. Eu fiz pouquíssimas alterações aqui em termos de prioridade e complexidade, porque enquanto eu fui fazendo a especificação, eu percebi algumas coisas que eu não tinha visto na análise. E aí a gente vai ver agora como que ficaram esses requisitos especificados. E eu vou passar alguns requisitos para a gente ver, os funcionais, ok? Aqui nós temos o documento de requisitos funcionais do nosso curso. É uma lista, e nessa lista a gente tem todos os requisitos separados por módulo e funcionalidade. Igual a gente pode ver aí, ó, lista de requisitos funcionais do módulo de vendas. Na funcionalidade registro de vendas de produtos embalados, nós temos todos esses requisitos funcionais. Vou explicar para você como que funciona o template. Caso você queira utilizar no seu dia a dia, fique à vontade. Tá vendo que cada requisito funcional está azulzinho? Então, isso é porque ele tem um hiperlink, é para facilitar a navegação no documento, tá? Se eu pegar o primeiro aqui, por exemplo, no Word, a gente tem que apertar a tecla Ctrl e clicar para acionar o hiperlink. Então, por exemplo, eu quero ver o requisito funcional 013, emitir NFCE para vendas de produtos embalados. Eu clico nele e vou até o requisito, tá vendo? E aqui está a especificação dele. Durante a especificação do requisito, se a gente quiser voltar para a lista, clica aqui no ir para a lista e a gente volta lá no início. Isso ajuda demais porque documentos de requisitos que são produzidos no Word, eles costumam ficar um pouco extensos. E aí a gente tem que ter algum recurso de navegabilidade no documento para facilitar. Então vamos dar uma passadinha aqui na nossa lista de requisitos para a gente ter uma noção do volume que ficou. E depois a gente aborda pontualmente 2 ou 3 requisitos funcionais para a gente entender um pouco de como que foram especificados, ok? Vamos no primeiro aqui, ó. Incluir vendas por cartão de crédito de produtos embalados. Ele está no módulo vendas, o requisito funcional 001, e em quais funcionalidades que ele é realizado? Nesse caso é apenas uma, que é o registro de vendas de produtos embalados. Ele é um requisito de complexidade alta, logo, segundo as minhas métricas aqui, ele demanda 12 horas de esforço para ser produzido. Ele é de prioridade desejável, portanto, ele ficará para depois, considerando a ordem, né? Primeiro veio os essenciais, depois os importantes, depois os desejáveis, tá? A lista que a gente tem aqui no documento, ela é ordenada pelo identificador mesmo, né? Pelo sequencial, RF001, 002, etc. Quando a gente vai executar o projeto, não necessariamente tem que seguir essa ordem, porque a gente segue a ordem da prioridade. Então, imagina assim, você tem uma lista de requisitos e vai passar isso para projeto ou direto para construção. Você sempre
tem que organizar as suas atividades, seu cronograma, por exemplo, considerando primeiro os requisitos essenciais, depois os importantes, depois os desejáveis, tá ok? Não pode esquecer disso. Um outro detalhe também, como a gente está usando aqui a planilha e o documento do Word, a gente tem que intercalar as duas coisas, tá? Aqui na planilha, esse requisito está aqui nessa linha, beleza? Só que ele está identificado. A gente tem os dados básicos do requisito, priorização, né, classificação e etc. Mas a gente especifica ele no documento. Se nós estivéssemos falando do Enterprise Architect ou de outra ferramenta case, aí nós faríamos tudo no mesmo lugar. E fazer isso em locais separados gera um esforço maior, né? Porque a gente altera, por exemplo, aqui na planilha tem que refletir no documento. Mas é só para constar, tá ok? Beleza, vamos lá. Qual que é a descrição desse requisito? Incluir uma venda de produtos embalados com a forma de pagamento por cartão de crédito. Em uma venda, um ou mais produtos poderão estar associados. O que isso quer dizer? Que aqui a gente está falando de fazer uma venda, lembra que a gente não está falando de vendas em lote. Isso pode parecer simples, mas imagina só, você está fazendo um sistema para registrar venda. E esse sistema tem um volume muito grande de venda. Por exemplo, um sistema que você é um fornecedor, e aí você tem várias demandas de compra por dia. É importante você deixar claro, mesmo que pareça óbvio, que está se tratando de venda a venda, porque existem sistemas que fazem vendas em lote ou quaisquer operações em lote. Então aqui a gente deixou claro que é incluir uma venda por vez, tá ok? E por cartão de crédito. Não é, lembra que a gente falou sobre a questão da atomicidade, por exemplo, né, que é um atributo de qualidade do requisito. Nós estamos falando de incluir vendas por cartão de crédito, de produtos embalados. Ou seja, estamos restringindo a função apenas a cartão de crédito como forma de pagamento e produtos embalados. Assim a gente começa a identificar as funções infinitesimais, ou seja, indivisíveis, né? E esse é o grande lance da engenharia de requisitos com qualidade, com excelência. É a gente não deixar passar nada para não haver sobreestimativa ou superestimativa nos projetos. Não há necessidade de identificação da bandeira de cartão de crédito a serem registradas. Esse controle será externo ao sistema e seguirá os padrões da empresa. O que isso quer dizer? Que o nosso sistema não precisará saber qual é a bandeira que está sendo feita. Porque no contexto da Show de Doces, que é o nosso exemplo aqui, né, nosso caso imaginário, o sistema não vai integrar com a maquininha de cartão de crédito. A máquina vai acontecer, o operador do sistema de caixa vai fazer o registro na máquina, mas isso para o nosso sistema é transparente. Só vai ser marcada a forma de pagamento no ato do registro da venda. Também não há necessidade de identificação de parcelamento, quando este se aplicar na compra. Este controle também será externo ao sistema. O operador do PDV definirá isso direto na máquina do cartão e seguirá os padrões da empresa. Quando a gente fala de sistema que faz venda, isso é só um exemplo, tá? Talvez no seu contexto você não lide com isso, mas se você já lidou, ou vai lidar, ou lida com sistemas de pagamento, esse tipo de coisa, por exemplo, é muito importante. Por exemplo, eu trabalhei num sistema, num IRP, que era meu, há uns anos atrás, em que nós tínhamos dois clientes com perfis distintos. Ele não demandava que a gente registrasse parcelamento. Imagina uma venda de R$100 quebrada em 10 parcelas de R$10. Para o sistema, ele colocava que aquela venda era de R$100 e ia registrar um conta a receber de R$100. Independente se o fornecedor, ou desculpe, se a empresa, né, que era o nosso cliente, iria receber aquilo em 1 ou 10 vezes. E nós tínhamos um outro cliente do mesmo sistema que ele tinha uma necessidade diferente. Ele fazia uma venda de R$100, mas ele quebrava nesse contexto que eu citei agora, né, dos R$100 dividido em 10 parcelas iguais, ele quebrava aquilo em 10 registros em contas a receber. E aí gerava uma complexidade adicional. E nós tínhamos que ter uma integração com a máquina do cartão de crédito para identificar isso e garantir que houve realmente o parcelamento. Aqui nesse exemplo, até para simplificar, teoricamente, o cliente nos deixou claro que não precisa de fazer esse controle. Esse controle fica com a empresa, conforme os padrões dela. O sistema vai entender que aquilo é uma venda de R$100 e ponto final. O valor do pagamento será informado manualmente pelo operador do PDV. Não haverá integração entre a máquina do cartão e o sistema. Foi como eu falei, né? Isso é um contexto fictício. Mas no caso real, se fosse eu um contratante de um sistema desse, eu não deixaria isso acontecer. Por quê? Porque tudo que é manual gera potencialmente problema de entrada de dados. E aí, se o cliente comprou R$100, mas o operador digitou na máquina 90 ou 110, dá problema. Mas o que eu quero mostrar? Esse é um requisito funcional do nosso sistema, né, da PDV de Show de Doces. E a descrição dele ela é relativamente simples,
mas a gente já foca sempre nas restrições. Ou seja, o que aquela função exatamente faz e o que ela não faz. Quando a gente está fazendo um requisito funcional, mesmo que seja um requisito relativamente bobo, né, de incluir vendas, por exemplo, a gente já tem que ter essa pegada. Por quê? Lembra que eu falei da suposição, né? É aquilo que as pessoas imaginam que deve ser. Quando a gente faz um requisito, a gente tem que batalhar para que não dê margem à suposição. Ou seja, para que quem vai pegar aquilo para construir, por exemplo, ou para projetar, não fique com dúvidas na cabeça. E aí uma especificação nesse nível fica mais legal, porque tende a deixar menos dúvidas ou margem a suposições. Nós temos aqui um outro requisito funcional, que é o 002, excluir vendas por cartão de crédito de produtos embalados. Vamos ver a descrição dele. Excluir uma venda de produtos embalados com a forma de pagamento por cartão de crédito. Em uma venda, um ou mais produtos poderão estar associados. A exclusão da venda se dará operacionalmente, exclusivamente em função da devolução de produtos. Olha que interessante. A gente vai ver um pouco disso aqui nessa especificação, mas muitos requisitos, eles possuem descrição muito parecida, diferenciando em alguns pontos. Por exemplo, quando a gente fala de formas de pagamento, nós temos aqui 3 formas de pagamento que a gente trabalha, que é cartão de débito, dinheiro ou cartão de crédito. Mas nós temos requisitos distintos para cada uma delas. E isso assim tem que ser. Por quê? A gente pode até olhar o requisito e não perceber as diferenças, mas as regras de negócio podem ser diferentes. No nosso caso, várias regras de negócio de registro de vendas são diferentes conforme a forma de pagamento. Mas em tempo de requisito funcional, pode não soar diferente. Mas devido à atomicidade e a uma série de benefícios que ela traz, esse atributo, a gente tem que fazer assim. Olha que interessante essa restrição. A exclusão da venda se dará operacionalmente, exclusivamente em função da devolução de produtos. Então a gente já deixa claro que quando a gente fala de exclusão de vendas, só vai ocorrer quando houver devolução de produto. Excetuando essa situação, não haverá. Um outro detalhe que eu vou até abordar outras vezes aqui, mas vou falar agora também. Imagina assim, eu coloquei ali uma restriçãozinha, não é? A exclusão da venda se dará exclusivamente em função da devolução de produtos. Algumas pessoas ficam na dúvida sobre: eu não estou colocando coisas de regra de negócio dentro de um requisito funcional? Nesse caso, não é uma regra. Eu não estou dando detalhes de como que isso vai ocorrer. Eu não estou falando que é uma restrição do negócio. Eu estou apenas fazendo uma complementação. Eu não estou enchendo linguiça, mas eu estou colocando informações para contextualizar, para compor o contexto. Se amanhã alguém olhar esse requisito isolado, ele já vai ter uma noção que é apenas com devolução de produtos que há exclusão da venda. E aí, se ele for aprofundar no assunto, ele vai atrás das regras de negócio aplicáveis associadas ou dependentes desse requisito funcional. E aí ele começa a ter uma noção diferente. Então é importante no corpo do requisito, se for necessário, claro, vai ficar a critério de você, né, se for o analista que for projetar, ou se você for um profissional que consome requisitos, se você for programador ou for desenvolvedor, sempre atente a isso. Porque se for apenas assim, fazer exclusão de venda, isso não quer dizer nada. Porque, obviamente, quer fazer exclusão de venda, mas me dá mais informação a respeito disso. O objetivo do requisito bem escrito é isso. Você tem uma visão um pouco mais geral a respeito do escopo dele. A gente tem aqui outros requisitos, né, como o 003, incluir vendas por cartão de débito. É muito semelhante, tá? Porém, ele quebra aqui, ele divide por cartão de débito, para que seja um requisito unitário. Idem aqui, eu vou passar esses que são semelhantes, tá? De inclusão e de exclusão. Na realidade, vou até a lista lá para a gente poder pegar de novo. Aqui a gente tem um requisito funcional 013, emitir NFCE para vendas de produtos embalados, do módulo de vendas. Vamos vê-lo aqui, ó. O que é NFCE? Só repetindo, né? É a nota fiscal de consumidor eletrônica. É algo que está vindo aí para substituir o cupom fiscal, que é aquele papelzinho que a gente recebe, beleza? Vou ler a descrição dele para a gente discutir um pouquinho. Após o registro da venda de produtos embalados, vide RF001, RF003 e RF005, realizar a emissão da NFCE, que é Nota Fiscal Eletrônica do Consumidor. 2 pontos importantes aí. Primeiro, eu coloquei lá, após o registro da venda de produtos embalados, e eu fiz referência, mesmo que no mesmo documento, dos 3 requisitos que tratam a venda de produtos embalados. São 3 ali porque cada um faz de uma forma de pagamento diferente. Isso é legal porque, a partir daqui, se o profissional já quiser ir até o requisito, basta ele clicar. Vou dar um exemplo. Tá vendo? Eu fui lá no requisito funcional 001. Deixa eu voltar no requisito funcional que a gente estava. O Word tem dessas coisas. Às vezes a navegação não é tão das melhores, tá? Beleza, mas vamos voltar lá. E realizar a emissão da NFCE, Nota Fiscal Eletrônica do Consumidor. Viu que eu coloquei a descrição da sigla entre parênteses?
Nesse caso, poderia estar no glossário de termos. Mas como é algo muito facinho de entender, né? Eu coloquei apenas a descrição. Mas se eu colocasse NFCE apenas, dependendo da empresa, empresas grandes, por exemplo, né, que muitas pessoas trabalham no mesmo projeto, pessoas poderiam ter dúvidas. Aí você pode pensar assim, puxa, Plínio, mas é uma dúvida super simples. A pessoa não pode digitar no Google e saber o que é? Ela pode, mas pensa só. Se você não coloca ali o que é nota fiscal eletrônica do consumidor, essa pessoa vai ver NFCE. Se você errou na digitação da sigla, pior ainda. Mas aí talvez ela vai ter que levantar do lugar dela, ir até a sua mesa, perguntar para você, ou vai ter que ligar para você se for uma empresa diferente que vai estar fazendo a construção, supondo que você seja uma empresa tipo o governo, por exemplo, ele faz as empresas de governo, geralmente eles fazem a parte de especificação e passam a construção para alguma fábrica de software. Imagina ainda que você digitou NFE, que é diferente, que é a nota fiscal eletrônica. A pessoa pode assumir que não é NFCE, que é NFE. E aí ela vai mover mundos e fundos, vai gastar uma série de horas para poder entender se é NFCE ou NFE. E além disso, tem um outro problema que é muito comum, isso eu já vi acontecer demais, que é, coloca-se apenas a sigla. E aí o desenvolvedor pegou para implementar o requisito. Aí ele pergunta para o colega do lado, ô amigão, você sabe o que é NFCE? Aí o amigão responde mais ou menos assim, eu acho que é nota fiscal carente de isenção. Estou fazendo até uma brincadeira, tá? E aí o cara pensa assim, deve ser isso mesmo, deixa eu pesquisar o que é isso. Pronto, virou bagunça, né? São coisas simples, mas se a gente deixa claro, a gente evita ruído, a gente aumenta a produtividade e uma série de coisas, beleza? Continuando aqui no requisito. Esse documento fiscal é obrigatório para todas as vendas. O documento será emitido pelo sistema e impresso pelo operador do PDV, que irá fornecê-lo ao cliente no ato da compra. Olha que legal. Ele é obrigatório para todas as vendas, então deixa claro que qualquer venda vai ter que gerar NFCE. Será emitido pelo sistema e vai ser impresso pelo operador do PDV, que vai fornecê-lo ao cliente. Mesma coisa que eu falei sobre a regra de negócio um pouquinho mais cedo, né, anteriormente. Se você pensar assim, puxa, mas falar isso, né? Este documento fiscal é obrigatório para todas as vendas. Isso não deveria ser uma regra de negócio? Eu diria para você que talvez sim. Mas como é uma informação muito enxuta, muito pequena, né? E ela é relativamente óbvia, ou seja, quem conhece do negócio sabe que é obrigatório, eu não acho legal colocar em regra de negócio, porque não tem corpo, não tem musculatura para ser uma regra. E se a gente for seguir nesse nível de rigor, a gente vai ter um projeto desse com 650 regras de negócio. E aí a gente entra naquilo que muita gente pensa, né? Eu não vou fazer, eu não gosto de especificação de requisitos porque burocratiza demais. Burocratiza porque a gente costuma fazer errado. Quando a gente faz certo, a gente é mais objetivo, as coisas ficam mais enxutas, tá? Então sempre use o bom senso. Se você achar que pode colocar alguma coisa para compor o requisito, né, como eu falei anteriormente, se você achar que você pode fazer uma menção ali a uma restriçãozinha, mesmo sendo algo mais próximo de regra de negócio, faça, porque o objetivo é deixar menos dúvidas, ok? Observação. Se houver algum problema que limite a emissão da NFCE, o sistema deverá trabalhar em contingência. Vide requisito funcional 004 para maiores detalhes. Se o problema for referente à impressora que imprimirá o cupom, isso não será tratado pelo sistema, será tratado pelo operador de PDV. Olha que massa. Nos deixa claro o seguinte, se tiver problemas, né, para que não deem para emitir a NFCE, já fala que o sistema tem que trabalhar em contingência e já faz referência ao requisito não funcional. Ao requisito, isso mesmo, é um requisito não funcional que vai tratar os detalhes dessa contingência. E a gente tem um requisito não funcional para isso. Se o problema for referente à impressora, isso não será tratado pelo sistema. Legal também. Impressora é problema do cliente. Sistema é software, impressora é hardware, /periférico, né? Ou firmware, dependendo da impressora. A gente coloca isso no requisito funcional também já para deixar as coisas claras, para que não haja subjetividade. Porque usuário é usuário, como eu já falei, ele está focado nas coisas de negócio. E talvez você, se já é profissional da área, já viu isso. A impressora dá problema, mas você fez o software. E o usuário vai abrir um chamado falando que o software não consegue imprimir. E aí, para você mostrar para ele que não é responsabilidade sua, se você não deixou claro isso em algum lugar, vira problema, né? Para detalhes técnicos sobre a emissão da NFCE, consultar o Manual de Padrões Técnicos, desculpe, repetiu a palavra padrões aí, tá? Do DANF, NFCE e QR Code, na versão 3.2, de abril de 2014. Olha que legal também. A gente está falando de um requisito funcional. Quando a gente for ver o requisito não funcional associado a isso, se a gente for vasculhar aí no documento, na especificação de requisitos não funcionais, a gente vai achar menção a esse requisito também. Desculpe, a esse manual de padrões. Mas aqui a gente já deixa claro
que detalhes técnicos é nesse documento, com esse nome, nessa versão que foi emitido nesse mês ano. A gente já começa a deixar, não fica aquele negócio aberto